Olá, Carlene. Olá. Nós estamos aqui de novo. Nós temos que aproveitar enquanto você está aqui pertinho da gente, porque é missionária Carlene. Então, uau, então bora. Ficamos pensando nos planos que Deus tem aí pra você, hein? Dias atrás você estava lá na Bolívia, né? Exatamente. Então aqui tá pertinho, vamos aproveitar. Vamos, bora. Carlene, nós temos um tema que eu quero trocar ideia aqui com você, que é fortalezas da mente. Certo. Rick Renner, ele fala muito disso no livro dele, Armado para o Combate. E algo que me chama a atenção é quando o Rick Renner fala que o diabo ele vai lançando ideias, lançando sugestões, daqui a pouco elas vão ficando, daqui a pouco elas ficaram cravadas lá na mente. E ele é um centro de controle. E o tempo vai passando e a pessoa pode viver do jeitinho que o diabo quer, que o diabo gosta. Fortalezas da mente. O que Deus fala ao seu coração a respeito disso, Carlene? Como que funciona? Como é que isso desenvolve essa fortaleza? Meu Deus, é um tema bem abrangente, né? É louco. É louco. Porque você sabe que eu acredito que a forma como nós somos criados, fortalezas são inseridas, são construídas. E você nem sabe que tem fortaleza. Quando você vai identificar, por isso que fala, né? O Senhor fala pra gente realmente focar na palavra, buscar o conhecimento. Porque a palavra, conforme a gente vai tendo revelação da palavra, você descobre que você tinha uma fortaleza na mente. A maioria vem da nossa infância, como nós somos criados. Como os pais, palavras que os pais foram falando a vida inteira, né? O familiar, as pessoas que a gente ama, o ciclo na qual convivemos, aquilo pode criar fortalezas na nossa mente, a forma de viver. Quantas coisas são criadas na nossa mente e a gente vai acreditando aquilo. E Satanás ele vai operando. Eu tinha falado no bloco anterior, eu acho que um dos bloqueios, né? Hoje a gente fala muito dessa palavra bloqueio, que eu tinha justamente achava que eu era tímida, eu não tinha capacidade de aprender, era um sofisma. Eu não tinha capacidade de aprender. Inclusive eu entrei na faculdade falando assim, meu Deus, eu sou tão burra. Olha como é que Satanás trabalha. Eu sou tão burra que eu vou passar uns 10 anos aqui nessa faculdade. Olha isso. Por quê? Porque minha família, ninguém nunca tinha entrado numa faculdade. Então eu achava que eu não tinha capacidade. Mas eu tinha um pingo de coragem. Porque eu tinha uma amiga, a Sandra Mara, que inclusive está aqui com a gente. Ela falava assim, você vai para a faculdade. Eu falei, mas eu sou burra demais, eu não dou conta. Ó. Então, né, minha mãe falava, ela é muito tímida, Carlene é muito tímida, é muito fraquinha. Olha só, eram as palavras que eu ouvia quando era criança. Interessante, né? E aí eu vim de um lar destruído, um pai que foi ausente, uma mãe que não tinha estudo. Então nós somos criados sem essa abertura para o estudo. E, então quando eu vim estudar, eu já era... né, já era de maior, quando eu realmente vim ter interesse pelos estudos. E entrar na faculdade para mim parecia um monte de sete cabeças que eu nunca ia dar conta. Dirigir, nem pensar, quem sou eu para dirigir? Sofismas, não é? Coisas que a gente vai criando na cabeça e Satanás ele vai operando. Porque quanto menos conhecimento, mais limitados somos. Quanto menos conhecimento, mais limitando. Ignorância custa caro, o pastor Juscelito fala, né? A ignorância custa caro. Olha que interessante, né? Por isso que fala, tempo de preparo não é tempo perdido. Quanto mais a gente se prepara, mais livre. Quem aprende, tem uma frase que eu ouço e agora ela virou um lema na minha boca, quem aprende não depende. Olha isso, quando a gente aprende, a gente é livre, principalmente. E a palavra, ela de fato foi me libertando. Quando eu ouvi aquele versículo que diz assim, que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Acho que está lá em Apocalipse, salvo engano, diz assim, os tímidos não herdarão o reino de Deus. E era uma coisa que saía da minha boca. Eu sou muito tímida. Carlene, você que vai falar. Não, eu sou muito tímida. Carlene, você que vai... Não, porque eu sou muito tímida. Meu Deus do céu, era algo que eu repetia, porque eu ouvi aquilo e aquilo virou uma verdade. Sofisma, ele é uma mentira contada várias vezes e ele vai virando uma verdade. E essa verdade, ela se levanta como uma parede dentro da nossa mente e a gente acredita que é aquilo que as pessoas dizem. E, na verdade, a gente é aquilo
o que a palavra diz e até derrubar essa muralha e construir aquilo que Deus diz ao meu respeito, é um processo, aquilo que a gente falou, é uma jornada olhando para a palavra e falou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou uma mulher extremamente capaz, inteligente, tenho facilidade para aprender, tenho facilidade para me expressar, sou uma excelente comunicadora. Eu tive que falar essas palavras para mim repetidamente várias vezes para eu acreditar naquilo que estou falando. Olha só, a fé, ela vem por ouvir e ouvir, né? Ouvir a fé vem pelo ouvir e ouvir. Ouvir a palavra. Ouvir a palavra. E a palavra que sai é a da minha própria boca. E eu comecei a dizer exatamente o que eu sou dentro da palavra de Deus para eu acreditar que aquilo era uma mentira que eu ouvi a vida inteira, e que na verdade aquilo não era a meu respeito. Eu lembro quando eu fui tirar a carteira, meu Deus, habilitação, que outros estados aí se fala carta, né? Em São Paulo fala carta. Eu achava que eu nunca ia conseguir. Eu fui porque eu precisava de um emprego. Então, assim, o meu emprego dependia dessa habilitação. Mas eu fui com muito medo de não conseguir. Por quê? Porque tinha uma limitação na minha cabeça. Eu não posso, eu não dou conta, eu sou incapaz, eu não tenho capacidade de aprender, eu sou lerda demais, eu sou burra demais. Porque eram as palavras que eu ouvia. E como isso, eu tive que trocar as palavras. Como que a gente quebra isso, né? Como que você quebra esse sofisma? Trocando a palavra. Eu era burra demais. Não, eu sou inteligente demais. Não, a minha mente não aprende nada. Não, eu tenho a mente de Cristo, a minha mente é extremamente potente, eu sou capaz de aprender. Então, e ele vai falar nesse livro aí sobre exatamente esses sofismas que vão sendo criados e como que a gente pode modelar a nossa mente segundo a palavra de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não posso. Isso aqui eu não posso. Quem sou eu para ter isso aqui? Quem sou eu para aprender? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para conhecer o mundo? Quem sou eu? Como assim? Né? E a Bíblia diz ao contrário. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a palavra foi me ajudando a mudar essas crendices. Uma vez eu ouvi uma história, tá lá de Tânia Teresa, uma juíza, uma ex-juíza, né? Hoje ela é ex-juíza aposentada, ela é uma pastora e ela foi criada no lixão e sempre dizia que ela era suja, que ela era burra, as professoras diziam que ela era burra, o pai deixou de lado, a mãe vivia drogada com medicações e ela cresceu sozinha num ambiente de extrema pobreza, miséria, ela junto com o irmão. E o diabo ficou a vida inteira dizendo, você é burra e fedorenta, burra e fedorenta, burra e fedorenta. Até ela se tornar adulta e encontrar um esposo que falou, você é bonita e cheirosa. Você é bonita, cheirosa e inteligente. E ela falou, sou? Aí ela começou a repetir aquilo para ela, até substituir aquelas palavras. E ela se tornou uma juíza. Olha que interessante. Então é aquilo que o Satanás ele vai usando bocas de pessoas para construir uma mentira. E essa mentira, ela contada várias vezes, você vai crescendo ouvindo aquela mentira e aquilo se torna uma verdade, até a gente conhecer a verdade, que é a verdade que nos traz liberdade. Você falou aí dessa verdade, mas a gente tem um processo, né? Primeiro você deixou de falar aquelas palavras. Aí tem um outro estágio, né? Deixa de falar, mas não pode ficar calado, né? Porque teve o outro lado. Exatamente. Eu deixei de falar. Eu não sou burro. E aí? Mas aí você abriu a boca e começou a declarar. Eu sou inteligente. Eu sou capaz. E não só isso. Além de falar, eu comecei a agir de acordo com o que eu falava. Então, vou para a faculdade. Não, mesmo achando que eu sou burra, que eu vou passar 10 anos, mas eu vou. Se moveu. Eu me movi. Mesmo achando que eu passaria 10 anos, eu me movi. Eu não passei 10, passei 4 anos e meio. Eu reprovei um semestre. E realmente o primeiro semestre foi muito desafiador, porque eu acreditava naquilo, que eu não era capaz. Então, a dificuldade nem estava nas matérias em si, né? Elas estavam no bloqueio. Qualquer matéria seria difícil. É difícil no sentido de para todo mundo era um desafio, mas era só estudar. Então eu comecei a entender que se eu estudasse, eu seria capaz de aprender e passar nas provas como os meus colegas, não é? Assim como o medo de falar, como que eu rompi, que, salvo engano, eu acho que é o segundo maior medo do mundo, da humanidade, é o medo de falar em público, salvo engano. Acho que o primeiro é o da morte.
é o de morrer. O segundo é o de falar em público. E aí como que eu rompi? Indo para frente. Eu me posicionava e eu ia para frente. Eu comecei a encarar o meu medo, indo fazendo aquilo que me dava muito medo. Eu tinha medo de tirar a carteira de habilitação. Eu achava que eu ia tacar o carro no primeiro poste que eu visse na minha frente. Como que eu perdi o medo? Indo tirar a carteira de habilitação. Não tem como. Eu tinha medo de nadar, porque um dia eu afoguei. E aí eu perdi, assim, eu ainda tenho um pouco de receio, mas eu perdi o medo de entrar na piscina, de soltar o corpo, de dar umas braçadas. Eu fui para natação para fazer natação, porque eu tinha muito medo de entrar na piscina e morrer afogado. Eu achava que só o fato de entrar, eu já morreria afogado, porque eu já tive uma experiência negativa. Então, a única forma da gente quebrar, além de substituir as palavras, né, aquilo que me dava mais medo, aquilo que eu achava que eu era incapaz, eu comecei a enfrentar os medos, fazendo aquilo que me dava mais medo. Falar em público, ir para natação, dirigir, né, me posicionar, que eu achava que eu não tinha uma voz forte. Então, me posicionar diante daquilo que eu realmente precisava me posicionar. Como que foi o trabalhar do Espírito Santo, Carlene, em cada passo que você dava? Nisso aí, você falava, não, eu vou tirar a carteira. Como que era o Espírito Santo falando ali no seu coração? Porque ele é o consolador, né? Eu vou falar em público. Como é que era o Espírito Santo? Porque às vezes a gente fala, eu vou dar o passo, aí você ameaça, aí as vozes começam a gritar aqui dentro. Como exatamente. Como que o Espírito Santo falou muito no teu legal coração? Essa pergunta, lembrei, agora você falou, veio o flash na hora. Eu lembro quando eu fiz o meu processo de aprendizado de motorista, e ele foi péssimo. Todas as aulas de direção foi no plano piloto, aqui em Brasília, e foram péssimas. Todas as aulas, inclusive, era terrível, porque eu não sabia nada de nada. E eu tirava no horário de pico, aqui em Brasília, muito congestionado. Terrível, plano terrível piloto. E no plano piloto. Então, faixas do eixo meu Deus, era um estresse absurdo, né? Então, eu não fui bem nas aulas. Mas o examinador marcou lá o dia da prova e eu fui fazer. E eu fui fazer meio que em pânico, né? Eu lembro que eu chamei meu irmão para ir ser aquela pessoa forte ali do lado. E eu cheguei com muito medo. Eu fui pedir um café e não consegui tomar o café. O café não desceu porque eu tava me dando aquele mal-estar no estômago, dor de barriga e tudo mais. E aí eu lembro que já chegou a minha vez de entrar no carro. E eu já com muito medo. Aquele pensamento, né? As vozes, vai reprovar. Suas aulas foram péssimas. Você vai reprovar. E aí, ao mesmo tempo, meu Deus, eu não posso reprovar, eu não tinha nem dinheiro para pagar a segunda chance. Eu falava, Deus, eu não posso reprovar. E aí eu lembro que, quando eu entrei, eu lembrei do Espírito Santo. Olha como ele é um ajudador. E ele é maravilhoso, porque é só chamar, né? E aí eu lembro que eu peguei no volante, respirei fundo e falei, Espírito Santo, meu amigo, me ajuda. Pega aqui comigo, dirige esse carro comigo. Sem brincadeira, mas foi uma das experiências mais incríveis que eu percebi, assim, ele como um amigo ajudador. Aquele medo, aquele desespero que eu tava na hora, aquela ansiedade, né, passou na hora. Aquilo foi embora na hora, é como se alguém pegasse aqui o volante comigo e falava, bora lá, vai dar tudo certo. E foi muito interessante, porque eu comecei a dirigir como se eu fosse uma motorista. Eu nunca fui uma motorista. Nunca fui. E eu dirigi tão bem, aquele pânico, aqueles os 2 examinadores atrás, e eu acho que o professor na frente, não lembro, eram 3 homens, né, dentro do carro. Eles começaram a conversar, tentando me distrair, e eu consegui raciocinar e fazer os comandos que eles davam, e fazer todo o trajeto perfeito. Foi tão perfeito que quando terminei, eu tinha certeza que eu tinha passado, não tinha dúvida. Eu sabia que não fui eu, foi o Espírito Santo pegando junto comigo, como sempre. Toda vez que eu ia falar em público, eu falava, Espírito Santo, fala comigo, me ajuda, me dá instruções, me dá capacitação. Toda vez que eu vou ministrar, eu falo, olha, eu não vou na minha força, eu não vou na minha capacidade, mas eu vou na sua força e eu vou na sua capacidade. Coloca as palavras certas, me instrui o que eu vou falar, o que é que as pessoas precisam ouvir nessa noite. É muito interessante, porque às vezes eu já tenho um esboço daquilo que eu vou falar e chega lá, não, o Espírito Santo conduz de outra forma, lindamente. Ele faz um espetáculo e eu sei que não foi eu, não tem nada a ver comigo. Ele conduzindo ali todo o processo de uma forma linda. Então, é o meu amigo, é o meu conselheiro, é meu mestre, meu ajudador.
Não tem como. Se contar com o Espírito Santo, ele é o único que de fato não lhe deixa sem a ajuda, né? Chamou é imediato. Essas duas experiências, né? De falar, de ministrar e ele conduzir aí o volante. E foi sensacional e aquilo virou uma chave para mim. Só contar com ele realmente está sempre presente. Desafios para 2024. Agora que você tem mais consciência do seu chamado, o que você pode contar para a gente aí? Algum projeto que você está pensando? Às vezes, lá no Café Coaba, o que Deus está falando aí que você pode dar uma palhinha aqui para a gente, até para trazer uma expectativa que Deus está fazendo? O Café com Aba, ele foi uma ideia divina. Uma das coisas que eu nunca trabalhei foi o meu Instagram. Eu sempre postava alguma coisa muito pouca e ainda não tinha experiência com Instagram. E quando eu estava veio o período da pandemia, eu fiquei uma temporada fazendo os cultos na minha casa. E aí eu mudei, fui morar no apartamento, minha mãe ficou morando na casa, ela não quis sair da casa. E quando eu fui morar no apartamento, eu senti muita falta dos cultos no lar. E aí logo veio a pandemia. E quando veio a pandemia, a gente não podia se reunir. E eu sempre acordava de manhã, 5 da manhã, e eu colocava uma caneca de café para mim e para minha mãe. Ou para mim e para o Senhor, minha mãe não. Gente, escuta isso. Olha aí que interessante. Olha o que virou essa caneca. Olha isso. E aí eu botava uma caneca, abria a Bíblia e eu falava, Espírito Santo, me ajuda aqui, Jesus, toma esse café comigo, fala comigo, Deus Pai, fala comigo. E aí o Senhor ia me revelando a palavra e eu ia escrevendo muitas coisas. E isso foi por muito tempo. E quando chegou a pandemia, que eu estava morando no apartamento, o Senhor falou assim comigo, agora, e eu fiquei desesperada com as pessoas que estavam desesperadas. Eu não estava desesperada, eu fiquei desesperada por ver o sofrimento das pessoas, desesperado por não conhecer a palavra, preocupado, preso em apartamento. Lockdown. Exatamente, muita gente morrendo e muita gente ansiosa e desesperada. Eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Me ajuda, me ajuda. E ele me deu 2 instruções, pare de ver TV e comece a fazer esse devocional ao vivo no Instagram. Falei, ao vivo? Como? Não, ao vivo não vou colocar minha cara lá ao vivo. Não, o café vai ser Café com Aba, porque eu chamava ele de papaizinho, de manhã, no Instagram. Aí eu escolhi o horário, que é 7, número da perfeição, eu amo, número da plenitude, da perfeição. E aí 7 horas é o horário que as pessoas estão tomando café, ou estão no ônibus, ou estão dirigindo, então pode ir ouvindo. Então foi mais ou menos aquele horário que eu percebi que era para eu fazer. Eu já até tentei mudar, botei 7h57, 7h37, mas não, é sempre 7h07. E aí começou o Café com Aba, que trouxe eu sempre fui para esse lado da confiança em Deus, né? Confiar em Deus que tudo vai dar certo. E aí comecei a ministrar essa palavra de fé e de confiança e de esperança. E isso era para ser só no ano da pandemia. E isso começou em 2020, nós já estamos em 2024. Eu já dei pausas várias vezes, mas várias pessoas falam que realmente o dia não é a mesma coisa se não ouvir o Café com Aba. Então, um devocional que Deus me inspira, ele não tem nenhum roteiro fixado, ele é uma inspiração diária. Então, todos os dias. Então, a perspectiva é de fato crescer aí o Café com Aba, né? Um livro. Vinha aí o devocional Café com Aba, né? E, né, Márcio? Gente, nós temos um projeto do coração com a Carlene. É porque, assim, nosso podcast é curto demais. Nós temos um projeto de desenvolver um livro que são histórias de Carlene. Porque são tantas experiências, é tanta gente que fala, né, Carlene? Tanta gente que foi desse cultinho lá na varanda da sua casa. É verdade. Tantas histórias do Café com Aba, que nós temos um projeto aí de desenvolver um livro, Histórias de Carlene, e ali um monte de história, e algo assim, é algo pra gente trabalhar, né? Bora trabalhar. Colocar as histórias de Deus aí. Histórias de Carlene, né? Histórias de Deus aí. Tocar pessoas, Amém. Né? Amém. Carlene, top. Falamos aqui de mente, né? Falamos aqui de fortalezas. E eu quero fechar esse bloco nosso falando de algo, se prepare.
Porque quando a gente fala de sofismas, de barreiras, a gente lembra, mas eu ouvi isso do meu pai, eu ouvi isso da minha mãe, eu ouvi isso do meu tio, eu ouvi isso, sei o que, da professora, então por isso que eu sofro isso, não sei o que. E esses bloqueios muitas vezes surgem de pessoas amadas, né? Como que é Carlene e mamãe? Porque você falou aí, né? Como é que é perdoar e depois passar para esse nível de amor? Porque, gente, isso é algo que impacta na vida da Carlene, é o abraço, é o afago que ela dá ali na mãe dela. A gente muitas vezes vê e é algo assim impactante. Por que eu tô falando isso para você, tá aí nos assistindo? Porque às vezes você ouviu aqui bloqueio de mente e você pode falar assim, eu sou gago porque um dia meu pai disse que eu ia ser burro, eu ia ser gago. Eu não consigo fazer nada na vida porque minha mãe falou isso. Então é desse jeito aí mesmo. Né? Não. A chave começa no perdão. Carlene, fala um pouquinho de mamãe. Mamãe de Carlene. Como é que é? Você gosta, você ama? Quem é a sua mãe pra você? Uau! O Espírito Santo pega a gente, hein? Pega mesmo. Falar da minha mãe é extraordinário, porque é uma leoa, né? Então, uma mulher que teve que criar 4 filhos sozinhos. Meu pai, infelizmente, foi embora. Os dois tinham um péssimo relacionamento e ele deixou ela sozinha. Então, o que uma mulher sozinha, analfabeta, poderia fazer? Então, ela literalmente ela criou a gente lavando roupa, era uma lavadeira, né? E ela meio que deixava os filhos sozinhos, tudo pequeno, cuidando do outro. Eu tinha um irmão um pouquinho mais velho que eu, que era deficiente, e ela saía para trabalhar. Então, qual que era a mentalidade dela? Não tinha estudo, não tinha marido e foi criada, né? Ela não tinha um bom relacionamento com a mãe dela. Então, o que ela deu? Ela deu o que ela recebeu. Então, aquilo que ela sempre ouviu da mãe, ela passou. Então, ela deu o que ela recebeu e ela tentou dar algo a mais, que era mais a proteção, né? Ela não sabia muito a forma de falar. Era uma pessoa extremamente isolada, minha mãe não acreditava. Ela começou a ir para a igreja num período e aí ela se decepcionou com a igreja e aí ela se afastou. Então ela não criou a gente em um âmbito de igreja. Ela criou a família isolada. Olha que interessante, né? E a vida dela era trabalhar para sustentar os filhos. Então ela era muito dura com a gente na questão de proteção. Eu era a única menina no meio de 3 irmãos, né? Então éramos 3 irmãos. Hoje somos 3, um faleceu, esse que era deficiente. Então era uma leoa, ela fez o que ela pôde fazer. Agora, demorou isso para eu entender, né? Porque eu não tinha esse entendimento. Hoje eu tenho entendimento de que ela deu o que ela recebeu e ela tentou dar o melhor dela. Ela fez o que estava dentro do alcance dela, né? E isso demorou para... Aliás, eu fui entender muitas coisas depois que eu fui mãe, né? Que a gente vai entender. E pai e mãe erram, né? Porque eles entregam aquilo que eles têm. Mas ela tentou fazer o melhor, sempre amando, sempre protegendo do jeito dela. Às vezes era uma proteção violenta, porque era a única forma que ela achava que tinha de nos proteger, né? Batia muito, prendia dentro de casa. Mas por quê? Porque aí depois que eu fui entender, porque ela não queria que se envolvesse com droga, se envolvesse com tráfico. A gente mora numa região sempre muito violenta. Então era uma forma de proteção. E aí me cabia o quê? Perdoar, né? A forma que ela agia. E ela não agia ali inconscientemente, ela agia com aquela consciência assim, eu estou protegendo minha família, eu estou protegendo meus filhos, eu sou mãe e pai. Então, na verdade, ela tomou uma posição que não era dela, era para ser a posição do meu pai, mas ela teve que assumir ali o papel. E ela foi muito brava mesmo, mas uma mulher muito guerreira que criou 4 filhos com excelência, né? E eu sou apaixonada por ela. A minha vida, de fato, é dedicar a honrá-la, porque ela merece ser honrada até o último dia. É o que eu sempre busco, fazer o melhor para ela, porque ela é uma mulher incrível e hoje é uma inspiração. E é muito interessante que a minha mãe mudou o linguajar dela. E minha mãe falava assim, eu lembro que a gente morava num barraquinho de madeira e eu falava, ai mãe, que casa linda. Eu olhava para as casas e falava, mãe, um dia nós vamos morar numa casa dessa. Ela, quem sabe? Porque ela não imaginava que a gente poderia ter uma casa. Mãe, um dia eu vou ter um carro. Ela, quem sabe? Ô, minha filha, você sonha demais. Mas quem sabe? Um dia você vai ter um fusquinha, né? Então, era a mentalidade dela. Nunca teve, então não imaginava que os filhos poderiam ter.
Hoje a minha mãe é a minha maior incentivadora. Hoje ela fala sobre força, coragem. Bora, levanta, força, coragem. É minha maior inspiração hoje. Ela que me inspira, ora por mim, me abençoa, me segue. Minha maior motivadora é a minha mãe hoje. Por quê? Porque ela viu que a palavra funciona. Ela viu que aquilo que eu falava que ia ter, eu realmente trabalhei para ter. E ela viu que ela é uma mulher que criou 4 filhos com muita sabedoria, mesmo sem o conhecimento da palavra, mesmo sem o conhecimento, né, intelectual. Mas ela tinha uma força e ela falava sempre assim, Deus está cuidando dos meus filhos. Então ela sempre dizia isso, Deus está cuidando da minha família, Deus não vai deixar mal nenhum acontecer com a minha família. E ela nos criou assim, mesmo fora de igreja, ela sempre nos ensinou que Deus era poderoso para cuidar de nós. E a gente pegou nessa veia da fé e acabei que eu fui para a igreja e levei minha mãe, levei toda a minha família para a igreja. Mas ela que inseriu essa fé, né, no nosso coração. Isso foi sendo trabalhado depois. A gente pode então fechar assim, a chave para quebrar as fortalezas ame os seus pais, né? A gente pode colocar uma chave assim, pode? Ame e honre, né? É o princípio, né? Ame e honre, né? Independente de amar e honrar. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. E é impressionante que o fato de você honrar, você ama com mais facilidade, né? Porque você não está honrando, eu estou honrando meu pai porque ele foi legal. Pelo contrário, hoje meu pai toma café comigo, almoça comigo, e meu pai, ele não foi legal, né? Ele abandonou a família, mas isso foi passado, isso foram os erros dele, eu não tenho que julgar ele pro resto da vida. Na verdade, eu tenho a oportunidade de tê-lo agora próximo de mim, ele sempre vem uma vez por semana tomar café comigo, e é a oportunidade que eu tenho de conviver com ele por esse período que Deus está dando aí. Meu pai vai fazer 82 anos, e a gente hoje, meu Deus, ele é recebido com honra dentro da minha casa, e é um privilégio poder daqui para frente seguir com ele, amando, respeitando e honrando. Top. Carlene, estamos chegando ao final. Nessa câmera aí, dá um close. Convida essa galera para um café com aba. Aquela caneca ainda tá lá? Tá lá. Então convidei. Então eu quero convidar você, todos os dias, 7h07, assistir aí o Café com Aba. Tá lá, Carlene com K, Carlene Marques, 7h07. Vem vamos tomar café com papaizinho. Vai colocar, né? Vamos, café com papaizinho, e é inspiração divina. E Deus todo dia traz uma palavra nova pro nosso coração. Muito obrigada pela sua presença. Gente, é isso. Aprendemos muito. Carlene, valeu. Tamo junto. Aquele livro vai sair do forno, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau, tchau.